Amados irmãos, hoje a igreja celebra o domingo de Letare. Alegrai-vos, Jerusalém. E poderíamos nos perguntar, será que nós temos motivos de alegria? Sempre temos, porque a nossa alegria, ela vem do Senhor e não tem nada a ver com a alegria do mundo. A verdadeira alegria está em nós nos unirmos a Cristo, em vivermos nele, com ele e por ele. Porque nós sabemos que as alegrias do mundo são passageiras e a verdadeira alegria nos dá a graça de Deus e que aqui teremos em plenitude no céu. A vida do céu é a vida de união com Deus para sempre. Nós hoje vemos Jesus fazer o milagre, sempre seguido por uma grande multidão que deixava tudo para ouvir as suas palavras, para receber as suas graças. E aí vemos Jesus olhar para aquela multidão que já estava há muito tempo seguindo, e ele então tem compaixão daquela multidão. E ele pergunta aos apóstolos, faz uma provocação: onde daremos de comer para tanta gente? Em outro momento diz aos apóstolos que os próprios apóstolos deem de comer. E um apóstolo diz, Senhor, 200 denários não são suficientes para dar de comer a todo esse povo. Jesus toma a iniciativa, olhando a necessidade do povo, mas também nos provoca para que nós reconheçamos que nós não podemos nada. Somos tão vaidosos, tão orgulhosos. E Jesus diz, o poder está nas minhas mãos. O mundo é governado por ele. Apesar dos homens fazerem tantas coisas, irem para tantos lugares, correrem para cá e para lá, o homem com sua tecnologia, com seus meios materiais, o homem vai à Lua, vai a Marte, consegue ter conexão com o mundo inteiro, consegue ver cada detalhe do planeta Terra. O homem demonstrou nos últimos tempos um poder muito grande e não satisfeitos em dominar a Terra, o homem quer dominar outros planetas, quer dominar tudo. Mas, na verdade, por mais alto que nós subamos, nós temos que reconhecer que somos pequeninos, que não somos nada. Tudo que nós temos de bom foi Deus que nos deu. Nós temos um Criador que criou todas as coisas e que cuida de nós. Veja, por exemplo, agora nessa pandemia, tanta tecnologia, tantos meios que os homens têm para dominarem uns aos outros diante de um vírus encapsulado, que precisa de uma cápsula. O homem se prostra, reconhece a sua finitude. E nós temos que aproveitar este momento pelo qual nós estamos passando para nós nos humilharmos diante de Deus. Reconhecermos que nós somos pequeninos, que nós somos criaturas. Por isso é importante, neste momento, reconhecermos a nossa finitude, nossas limitações. Nós não temos um poder ilimitado, temos que pisar no nosso orgulho, na nossa vaidade. Por outro lado, de repente, os governantes dizem, tem que fechar tudo. Tem que fechar tudo. Para tudo. E todos aqueles projetos que nós estávamos fazendo, todos aqueles planos, aquelas reuniões marcadas, aquelas viagens, tudo para tudo. Vai todo mundo para casa. Já pensaram no dia que nosso Senhor vier nos chamar
quando será a hora da nossa morte, vai ser exatamente isso, para tudo. Mas aqueles planos, para. Aquela viagem que eu ia fazer, para. Eu tinha que comprar um carro, para. Para tudo, para tudo. Então, nosso Senhor está nos mostrando com tudo isto, não só a nossa finitude, mas também a fugacidade da vida. Tudo passa e um dia tudo vai ter que parar na nossa vida, porque o Senhor vai nos chamar. Por outro lado, é preciso nós reconhecermos que Deus nos ama e quando Ele permite o mal, Ele não quer, mas permite, exatamente para tirar daí um bem maior. Como hoje, por exemplo, nós temos que mostrar o nosso amor pelos nossos irmãos, mostrar que nós somos responsáveis uns pelos outros, temos que nos ajudar, sabendo que nós podemos contaminar alguém ou podemos ser contaminados. Isso deve nos levar a uma reflexão não só apenas da contaminação do vírus, mas também os nossos maus exemplos que nós damos podem contaminar a alma do outro. Pensamos nisso? Ou quando nós nos expomos a um local infectado, nós podemos nos infectar também, mas e nós cuidamos de fugir daqueles locais que podem infectar a nossa alma, que podem nos perder. Quantas vezes nos expomos a programas de computador, imagens, filmes, vídeos, leituras, ambientes, pessoas, que podem nos infectar, porque a infecção do corpo pode, no máximo, matar o corpo, mas não pode matar a alma, e a alma vai se apresentar diante de Deus. Então, assim como nós estamos cuidando tanto de não nos infectarmos a nós uns aos outros, sentindo que nós somos responsáveis uns pelos outros, nós temos que também aproveitar esse momento para refletir como nós somos responsáveis também pela salvação dos outros e temos que cuidar também para nós nos salvarmos e não nos deixarmos infectar, nos contaminar pelo vírus do pecado. Porque esse é pior. Então é o momento de nós refletirmos que nós somos responsáveis uns pelos outros. Além disso, essa situação pela qual nós passamos deve nos levar também a uma grande confiança em Deus. O próprio Jesus toma a iniciativa, como eu disse, de ir aos apóstolos para dar de comer àquele povo. Jesus está vendo o que nós estamos passando. É claro, Ele está no controle de tudo. Confiemos. Confiemos. É como uma grande tempestade, como foi a tempestade lá no Mar da Galileia. Os apóstolos tentaram, com as suas forças, virem uma coisa, outra, tentaram guiar o seu barco, e Jesus estava dormindo no barco. Hoje vivemos um tempo semelhante. Parece que Jesus está dormindo. Não está dormindo. É hora de nós nos prostrarmos diante dele, arrependidos e com fé, com muita confiança, com entrega e clamar: salva-nos que perecemos. E a resposta dele vai ser: homens de pouca fé, eu estou aqui. Podem usar de todos os artifícios e são necessários, mas eu estou aqui, estou cuidando. Jesus chega para aqueles apóstolos e pergunta: quantos pães vocês têm? Ele poderia fazer logo o milagre da multiplicação dos pães, mas ele perguntou quantos pães havia, porque Jesus age assim. Ele aproveita o que nós temos, o que é que nós podemos oferecer. Por isso, é tentar a Deus nessa época, como alguns quiseram fazer, né? Tentar a Deus, dizer: Deus vai curar, Deus vai salvar, não precisa fazer nada. Como alguns criticaram o fato dos bispos decidirem fechar as igrejas para impedir a contaminação entre os fiéis, que vêm de toda parte e são muito afetuosos. Nós somos uma família, quando nós nos encontramos, nós nos abraçamos, nos beijamos, nós estamos muito unidos, isso é muito bonito na igreja.
Então os bispos, na sua preocupação com o cuidado geral, os bispos disseram, fica em casa, né? E muitos criticaram, e criticam ainda, dizendo, vocês não têm fé. É tentar a Deus. É tentar a Deus. Notem que para fazer o milagre, Jesus Cristo, ele poderia ter feito diretamente. Ele que faz todas as coisas, ele é Deus feito homem, mas é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, que disse, faça-se a luz foi feita, que criou as sementes para que as sementes crescessem, brotassem, crescessem, desse tanto alimento para todo mundo. Ele poderia naquele momento criar, mas ele não quis. Ele quis que houvesse uma colaboração. É como hoje. Ele pode fazer o milagre da cura de todos, mas ele quer que nós façamos a nossa parte. Quantos pães vocês têm? É muito pouquinho. Tudo que nós fizemos é muito pouco. Ele é que vai fazer a obra, mas nós temos que fazer também a nossa parte. Temos que ter os nossos pães e os nossos peixinhos para dar para Deus fazer a sua obra. Então nós temos também que tomar as nossas providências, porque Deus vai agir, e vai agir, já está agindo, através das nossas providências. E vai usar, não que Ele precise, é claro, mas Ele quer ser assim. Quantos pães tendes? O que é que nós podemos fazer? Esses pães podem ser os nossos talentos, nossa capacidade de discernir as coisas, de escolher o que é bom, o que é ruim, a nossa capacidade de amar e, por amor, ir ao encontro do outro e ajudar de alguma forma. O fato é que nosso Senhor quer a nossa colaboração. Como disse Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E Jesus então aí fez o milagre. E começaram a distribuir. O milagre de uma espécie de recriação. E Jesus foi recriando e distribuindo. E todos ficaram saciados. Jesus nos dá o alimento, meus irmãos. Ele nos dá o alimento. O Pai nos dá o alimento, que é o seu Filho. É Jesus quem diz, eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. Ele é nosso alimento. Ele se dá a nós em alimento. Mas esse alimento que é Jesus Cristo, em primeiro lugar, é a Eucaristia. Tomai e comei, todos vós. É Ele mesmo. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e bebei, todos vós. Este é o cálice do meu sangue. Ele é nosso alimento. Minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Mas Jesus, Ele nos diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Ele é nosso alimento na Eucaristia, onde está real e substancialmente presente. Mas Ele é nosso alimento na sua palavra. Nesse tempo em que nós vivemos, você que está em casa não vai poder receber a Eucaristia. Mas você pode recebê-la espiritualmente. No desejo profundo de estar aí com Jesus. E Ele vai estar se unindo. Imagine quantos irmãos hoje também não podem ter a Eucaristia por falta de sacerdotes, ou porque são perseguidos, como na China, por exemplo. Quantos e quantos católicos ficam tempos e tempos sem receber a Eucaristia, como em outros países comunistas, como também nos países onde há grande perseguição, quando vem um sacerdote muitas vezes escondido, e dá a Eucaristia, mas nem sempre.
Mas isso não tirava a união, não tira a união da pessoa com Cristo. Pelo contrário, deve aumentar aí cada vez mais o desejo e aprender a valorizar toda vez que você vai à Santa Missa. Aprender a se comportar melhor, aprender a amar mais a Santa Missa e não ter a missa apenas como um hábito que você faz todo domingo. Apenas isso. Mas um valor maior à Eucaristia. Nosso Senhor está fazendo essa aprovação para nós agora. Mas Ele também está na palavra. Ele é o Verbo que se fez carne. Então nós podemos nos alimentar da palavra de Deus. Sobretudo daquilo que Jesus nos fala no Evangelho. A palavra de Deus escrita, as palavras de Cristo escritas. Aproveite isso, então, esse tempo, para ler os evangelhos, ler as epístolas de São Paulo, fazer uma meditação, aplicar a sua vida na prática, porque a palavra não é apenas para ouvir, para ler, mas para viver, para praticar. E por fim, o alimento de Cristo para nós é a graça, né? A graça santificante que é a vida divina em nós. Viver esta união íntima com Deus é a graça, né? Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. Aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e nele faremos morada. Então Jesus está aí na sua casa. Como entrou na casa de Zaqueu, dizendo, eu quero estar na tua casa hoje. Como entrou na casa de Jairo e levantou a filha que estava morta. Levanta, Talita cumi, levanta. Como entrou na casa de Pedro e curou a sogra que estava com febre. Assim Jesus entra hoje na sua casa também. Com o seu amor, com a sua palavra e com a sua graça. Confiemos em Deus. Deus, nosso Senhor, não nos desampara. Ele está sempre conosco. Pensamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, Virgem de Fátima, que nos cubra com o seu manto nesses momentos difíceis pelos quais passamos e que ela, com a graça de Deus, com a luz que vem de Deus que a envolve, ela possa nos consolar, nos confortar no seu colo de mãe e assim possamos, com a graça de Deus, termos dias melhores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.